Boa tarde para vocês, tudo bem? Vamos falar um pouquinho hoje de feudalismo, ou de um período maior, chamado de Idade Média. A Idade Média, meus queridos, ela aconteceu do século V até o século XV. Foi 1000 anos de história. E, na verdade, esse período foi um sistema de organização econômica, social, baseada no vínculo do homem a homem, na qual uma classe de guerreiros especializados, os senhores, domina uma classe campesina, e explora a terra e lhes fornece o que viver. Na verdade, esse conceito é do Jacques Legoff, um grande medievalista, e está no livro dele Para um Novo Conceito de Idade Média. Então, a Idade Média, para ficar mais didático, ela é dividida em dois grandes períodos. O período da Alta Idade Média, que vai do século V até o século X, e o período da Baixa Idade Média, que vai do século XI até o século XV. O período da Alta Idade Média corresponde ao período de formação e consolidação do modo de produção feudal. O período da Baixa Idade Média corresponde ao apogeu e à crise do modo de produção feudal. No período da Alta Idade Média, que você tem uma economia nesse período, na verdade, primária, ela é ligada à terra, ao cultivo, à criação de animais. O feudo, na verdade, o que era o feudo? O feudo era um sinônimo de benefício, um pedaço de terra que alguém cedia a alguém em troca de uma fidelidade. Ou seja, era uma economia de subsistência, não era uma economia capitalista, de venda, de troca. O comércio praticamente não existia na sociedade feudal, principalmente do século V até o século X, no período chamado de Alta Idade Média. A sociedade era uma sociedade hierarquizada, hereditária, clericalizada, porque a igreja tinha uma grande influência no período medieval, uma sociedade servil, porque a principal mão de obra era a servidão agrária, porque as pessoas viviam no campo, na zona rural, e extremamente desigual. O poder era exercido pelo senhor feudal, ou pelo rei, chamado poder dominial, que era um poder descentralizado. Por que descentralizado? Cada feudo, cada propriedade rural tinha o seu governante. E os impostos na Idade Média, o servo, na verdade, ele era muito explorado, pagava muitos impostos. Vou citar alguns aqui. A corvéia, por exemplo, que era o trabalho que o servo fazia na terra do senhor, gratuito, de 3 a 4 dias. A talha era um outro tipo de imposto medieval, que o servo tinha que dar 50% da produção do que ele produzia no seu campo, porque tinha o campo do servo e o campo que ele trabalhava para o senhor. Então, na talha, ele pagava de tudo que ele produzia para ele, o servo, ele pagava 50% ao seu senhor. A banalidade era um imposto cobrado pelo uso de instrumentos, de bens do senhor, quando ele usava, por exemplo, o moinho, o forno, o celeiro, a ponte. Tudo isso ele tinha que pagar imposto, chamado de banalidade. A captação era o imposto pago por cada membro da família servil. Esse imposto captação, porque ele era pago por cabeça. E tinha também o tostão de Pedro, que era um imposto pago à igreja, para ali manutenção da capela local e outras coisas. A igreja tinha uma grande influência na Idade Média. A partir do século XI, nós vamos então entrar num novo período medieval, chamado de Baixa Idade Média. Aí nós vamos ter o apogeu da Idade Média, mas também a sua crise. Por que a crise? Porque acontece no século XI um movimento chamado de Cruzadas. As Cruzadas foi um movimento iniciado pela Igreja Católica, vai do século XI mais ou menos até o XIII, e ela tinha por objetivo libertar Jerusalém da mão dos muçulmanos. O objetivo era que os reis católicos, e a Igreja Católica, pudessem todo ano fazer peregrinações a Jerusalém. E quando os turcos, os árabes, os muçulmanos tomaram aquela região, isso ficou impossível, impraticável. Então os reis católicos se juntam com a igreja para fazer uma expedição saindo da Europa, para a parte oriental do mundo, para Jerusalém, para libertar Jerusalém das mãos dos muçulmanos. Só que vejam bem,
do ponto de vista religioso, as cruzadas foram um fracasso. Mas do ponto de vista comercial, as cruzadas foram um grande sucesso, porque elas estimularam as relações do Oriente com o Ocidente. O mundo então começa a viver o comércio, o mar Mediterrâneo vai ser reaberto. Olha que interessante, se o comércio praticamente inexistia na sociedade medieval até o século X, a partir do século XI o Mediterrâneo vai ser reaberto, novas cidades vão surgir, novas rotas comerciais, como diz o Fernando Brodel, cidades e rotas, rotas e cidades, as rotas são formadoras de cidades, as cidades são formadoras de rotas. Né? Então começava a surgir uma sociedade diferente, movida agora por quem? Pelo comércio. Tem um textinho do Jacques Le Goff, que está no livro dele chamado A Baixa Idade Média, que ele diz assim: os promotores das cruzadas e os cruzados haviam se colocado pelo menos 3 objetivos: conquistar a Terra Santa de Jerusalém, ajudar os bizantinos e a união da cristandade contra os infiéis. Mas nenhum desses objetivos havia sido alcançado plenamente. O Le Goff diz assim, nas palavras de um importante historiador da Idade Média: se os cruzados são os grandes perdedores da expansão cristã, no século XII, os grandes ganhadores definitivamente foram os comerciantes. Porque se do ponto de vista religioso ela deu errado, do ponto de vista comercial ela foi um grande sucesso. Depois, a Idade Média, esse período também é considerado a crise, porque você vai ter a crise do século XIV. A Europa foi assolada pela fome, pela peste negra, uma doença, e pela guerra, principalmente a Guerra dos 100 Anos. A fome foi uma série de contratempos climáticos, né, que fez aí diminuir a colheita, provocou fome na Europa. Teve épocas sem chuva, teve épocas com chuva demais. Então você teve aí a perda praticamente da toda a produção, né, gerando realmente fome nas cidades. Até porque também as pessoas iam para as cidades e tinham menos mão de obra no campo, por causa da dinamização do comércio. A peste negra foi uma doença, né, causada aí pela pulga do rato. Picava a pessoa dava bubões, hoje ela é chamada de peste bubônica, e essa doença chegou a dizimar, naquela época, 1/3 da população europeia. E um outro período foi a guerra, né? Então a guerra entre a França e a Inglaterra, a Guerra dos 100 Anos, ela começou em 1337 e ela acabou em 1453. Ela trouxe muitas mortes e uma grande queda da população na Europa. Mais de 100 anos de guerra. Por isso que ela recebeu esse nome, a Guerra dos 100 Anos. Então, a crise do século XIV, principalmente a fome, vamos ter a fome, a guerra e a peste negra. A solução para a crise vai ser uma aliança do rei com a nobreza, junto com a burguesia. Então, rei, nobreza e burguesia vão se juntar e vão dar início, então, a chamada formação dos Estados Nacionais modernos. Na Europa começa a formar os países, as pessoas começam a sair do campo e voltar para as cidades. Nas cidades você vai ter o governo dos reis, né? E vai ter então o chamado início do mundo moderno. Que o Galileu Galilei gosta de dizer uma coisa. Ele diz assim: eu gosto de pensar que tudo tenha começado com os navios. Ele está falando das grandes navegações, porque as grandes navegações traziam muita esperança, que as pessoas descobriam lugares novos, né? Traziam coisas novas para a Europa, riquezas, ouro, prata, né? Novos lugares para colonizar. Então, as grandes navegações, o início do mundo moderno, foi a grande saída, junto com a formação dos Estados Nacionais modernos e com o governo do rei, foi a grande saída para a crise do século XIV. A saída da crise não estava na Europa, ela estava fora da Europa. Por isso que a gente fala que as raízes do mundo moderno, elas são medievais. Elas aconteceram na Idade Média, que a partir do século XV, então, vai entrar em crise. Depois da crise do século XIV, o mundo feudal, o feudalismo não se recupera e iniciava, então, uma nova economia, o chamado mercantilismo, que nós vamos ver na nossa próxima aula. Grande abraço para vocês, fiquem com Deus.